Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Este é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes. Eu sou professor de língua portuguesa que aqui no YouTube facilita a sua vida. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, você está na playlist Resolução de Provas da Banca Concep. Nesta aula você corrige junto comigo a prova que aconteceu na prefeitura do município de União, no Piauí. Aconteceu ontem, dia 22, eu gravo essa aula dia 23 e vou mostrar tudo para você que a Banca Concep colocou nessa prova, corrigindo o detalhe, dando passo a passo do gabarito preliminar. Tá bom? Fico muito feliz porque tudo que eu coloquei no meu aulão de véspera, na sexta-feira, estava nessa prova. Não acertei todas as questões, mas parte do que eu coloquei no meu material estava na prova e é o que eu te mostro agora. Vem comigo. Então, a prova trouxe aqui uma questão envolvendo um texto de Lenine, Ana Vitória, tá certo? E cortou até aqui o texto, né? Mas as duas primeiras questões envolvem compreensão de texto, tá? E foi um dos dados que eu coloquei na minha aula, né? No aulão de sexta, né? Eu até disse, ó, todas as provas, os dados que eu fiz aqui, né? São paliativos, certo? Em nível de quantidade de questão de uma prova, mas todas as provas Concep caem questão de interpretação, tá? E a primeira questão falava exatamente isso e diz o seguinte: o texto constrói uma imagem do amor marcada principalmente por, tá? E aí o que é que acontece aqui dentro dessa realidade, ó? Se é amor, o que é que vai ter? Pode ter uma idealização mais distante do racional. Isso já foge de um padrão, uma ambiguidade. Isso aqui já distorce totalmente um conceito, tá? Conflito ético entre a razão e o sentimento. A gente já foge também disso aqui, tá? Intensidade afetiva e entrega emocional. É o que nós vamos encontrar exatamente nisso aqui, na música, né? Eu vejo a tua cara e o teu querer perverso. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda e confesso, por mim, a gente nem precisava mais da estrada. Eu vejo você longe, quero você perto. Fica na minha sombra, eu posso ter teu rastro. Não quero tu na linha, vivo, morto ou claro. Não quero tu na linha, vivo, morto ou claro, né? Fazendo uma menção às operadoras. Eu quero tu na minha boca. E a minha boca quer você, quer você. Então, o que é que se percebe aqui dentro dessa realidade, né? Se percebe aqui que eu tenho uma intensidade afetiva e uma entrega emocional. Então, para essa questão, a melhor alternativa a ser marcada, a alternativa que eu acredito que sai no gabarito como correta, é a letra C. E é uma questão meramente de compreensão, né? Prontinho. Então, fechamos aqui a primeira questão com a alternativa letra C. Chegamos à segunda questão, nós vamos encontrar aqui. A letra pode ser classificada como um texto narrativo em prosa, não conta uma história com início, meio e fim, tá? Um poema lírico musicado, opa, é isso aí. É um poema, é exatamente isso aí, é uma música, né? Um poema em forma de música, tá? Não é um texto dissertativo, nem uma crônica urbana, porque foge totalmente a esse discurso, a esse padrão. Ótimo isso aí. Então, as duas primeiras questões de compreensão textual. A terceira questão, muito fácil, porque ele quer saber a palavra estrada. É uma palavra o quê? Então, ó, quando eu pronuncio, eu estou colocando separado aqui para você, só para você entender, tá? Ver onde está a tonicidade da palavra. Então, ó, para identificar a tonicidade da palavra, só é chamar a palavra. Estrada, estrada, a tonicidade está no tra. Se fosse na última sílaba, seria oxítona, como é aqui é paroxítona. E aqui proparoxítona. Trabalhamos isso no nosso aulão? Claro que eu trabalhei isso no aulão. Tá, ó, trabalhei fonologia, expliquei a fonologia porque estava caindo questões de fonologia nas provas. E ó, as questões de acentuação, 4 questões, ó. Inclusive, olha essa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Em qual das alternativas há palavras paroxítonas? Esse material foi do meu aulão, tá até riscado ainda, certo? Então, ó, paroxítonas, e cai exatamente isso na prova. Então, acredito que os meus alunos tenham acertado aí, certo?
Banca Concep, Prefeitura de União, processo seletivo, 2026, assistência social, vamos lá. No verso, eu te queria a vida toda, o pronome te exerce a função de. Para você entender isso aqui, eu vou escrever aqui um enunciado de forma diferente para que você entenda. Ó, eu vou escrever aqui assim, eu quero você, pronto. Vou botar aqui em preto, eu sei que você não está vendo direito, calma que eu vou deixar aqui e vou aumentar aqui, ó. Pronto. Eu quero você. Se eu for fazer essa análise, como é que eu faço essa análise? Preste atenção, venha comigo aqui, tá? O eu passa a ser o sujeito, o quero, o verbo transitivo direto, e você é o complemento verbal chamado de objeto direto, tá? Por que o verbo é transitivo direto? Porque sempre que eu pergunto o que a um verbo, o verbo é transitivo direto. A resposta desse verbo passa a ser o objeto direto, que é o que nós chamamos de complemento verbal. Tá certo? Complemento verbal. Então, você passa a ser o meu objeto direto. Tá certo? Professor, mas ali não tem você, tem ti. É porque eu quero mostrar para você que o você foi substituído pelo ti. Então ficou eu te quero. Eu quero o quê? Eu quero quem? Eu quero ter. Então, ó, em vez de você, do nome de uma pessoa, apareceu um objeto direto. A alternativa correta é a letra B. E a vida toda, adjunto adverbial, né, de tempo aqui. Tá bom? Então, o sujeito da oração eu, não é a letra A, não é objeto indireto, nem a característica, isso é predicativo sujeito. Professor, e no aulão do senhor, o senhor falou sobre isso? Claro que eu falei muito mais sobre isso. Falamos aqui, ó. Agora não caiu questão de classes gramaticais, eu apostei, tá aqui em sintaxe, ó. Tipos de sujeito, predicado, verbo nominal, tá aí, ó. Tudo aqui, ó. Falamos tudo aqui. Sintaxe de regência, falamos também essa parte da transitividade. Em duas partes do meu aulão eu coloquei essa questão aqui, tá certo? Então, mostrando a você aí o nosso trabalho, o meu trabalho, como está sendo feito de forma muito consistente, tá? O verbo ver, perdão, apresenta a regência. Eu acabei de mostrar a regência aqui, ó. Acabei de mostrar isso, estava no aulão, o material do aulão tá aí, ó. Tá? Então, ó, como é o verbo ver? Eu vejo você longe. Então, ó, eu, sujeito da oração. Eu vejo quem? Eu vejo o quê? Eu vejo você. Quando eu pergunto o que ou quem, o verbo é VTD. Você passa a ser o objeto direto. Parecido como eu coloquei aqui em cima, do mesmo jeito, tá? Então, só que aqui eu falei do objeto direto e aqui eu falo do verbo transitivo direto. A alternativa correta é a letra C na quinta questão. Tá bom? Vamos para a sexta questão, Banca Concep, Prefeitura de União, né? O processo seletivo. O uso do tu com formas verbais não flexionadas na segunda pessoa caracteriza o quê? Isso é muito bacana, muito interessante essa questão. Por quê? Porque é comum fazermos isso, né? Tu veio hoje, tu vai amanhã, não é tu veio, tu vais, tu viestes, certo? Então, muitas vezes, em uma linguagem informal, pega-se o tu e conjuga-se o verbo com a terceira pessoa do singular. E, de fato, isso gramaticalmente está errado, certo? Mas há o uso da variação linguística, né? Então, aqui, ó, não caracteriza erro gramatical. Por quê? Porque tem a questão da variação linguística. Ele ainda coloca aqui, ó, sem valor comunicativo. Não. Há valor comunicativo, tá? Registro coloquial de variação regional. Regional, não. A variação regional é caracterizada por outros pontos. E ela também é conhecida como a variação diatópica. Tá? Diatópica, né? Linguagem técnica formal, não. Linguagem técnica formal, não, tá? E aí eu tenho aqui desvio sintático literário obrigatório, não. Linguagem técnica formal, não, tá? Dentre as questões, na hora da prova, a que eu tenho que marcar é a letra B. É um registro coloquial de variação regional. Não, isso aqui não é regional. Mas a que melhor se adequa é a letra B de bola, tá bom? Então,
E aí, ó, mostrando que nós falamos sobre isso no nosso aulão, certo? Olha só aqui, ó. As questões de variação linguística, tá aí, ó. Variação linguística, tá vendo, ó? Até caracterizei os tipos de variação, tudo bonitinho aí, né? Para você que não fez o aulão, então você perdeu uma grande oportunidade, mostrando tudo o que estava, tudo que nós falamos, tá certo? Professor, se essa parte não é regional, essa questão é passível de anulação? No meu ponto de vista, sim, certo? Ela está, esse nome regional, na minha visão, elimina a questão. Porque o que é que vem a ser regional? Vem a ser, eu falei isso na aula, né? Vem a ser, por exemplo, aqui, eu até brinquei com um dos alunos que estavam lá presentes na aula, né? Que aqui o sacolé, né? O chup-chup, o dudu em outras regiões, aqui é dindim na Paraíba, eu falo da Paraíba. Não é? Aqui macaxeira, no Sudeste, é aipim, e eu usei esses exemplos, tá certo? Então, para essa questão aí de número 6, de 6 aqui, na minha visão, essa variação não é regional, não se caracteriza como regional ou diatópica, tá bom? E você já fica ciente disso aí, mas na hora da prova, a melhor a ser marcada, e o gabarito vai sair essa, como letra B de bola, tá certo? Vamos para a 7ª questão, que vai dizer o seguinte. As vírgulas em por mim, a gente nem precisa mais da estrada, certo? Por que é que essa vírgula ela foi utilizada? Entenda que dentro da gramática normativa existe uma sequência a ser seguida. Essa sequência ela vai ser marcada pelo sujeito e depois pelo predicado, certo? Quem é o sujeito? Agente, né? Em uma linguagem formal. A gente não precisa, nem precisa mais da estrada. A gente nem precisa. Aqui começou o meu predicado, né? Então, nem precisa. Eu vou abreviar aqui, gente, só para... Deixa eu escrever, que vai ser melhor, porque vai me dar aqui um espaço maior. Fica mais organizado. Só para eu formalizar. Vamos lá. Então, vai ser assim, ó. A ordem direta. A gente nem precisa da estrada. Pronto. Tá certo? A gente nem precisa mais da estrada. Eu vou deixar da estrada só para que você entenda uma coisa aqui, ó. Eu tenho o sujeito da oração, eu tenho aqui o meu predicado, que começa a partir do precisa, formado por um verbo transitivo indireto. E por que indireto? Porque eu tenho a preposição agora, ó. Tá certo? Não precisa da estrada. Isso aqui é o meu objeto indireto. Então, de duas formas eu poderia fazer isso, ó. 1, 2 com predicado, mas para você entender melhor, ó, 3 com objeto indireto. O por mim eu coloco se eu quiser. Por que o por mim eu coloco se eu quiser? Entenda, ele é um termo acessório da oração. Arthur, e o que é um termo acessório? É exatamente aquilo que eu coloco porque eu quero, tá? Quando quero colocar para incrementar, para dar um acréscimo, eu coloco. Eu tenho dois, eu tenho dois termos acessórios aqui, certo? Quais são eles? Não vai ser oração subordinada, expressão adverbial, pronto, e nem sujeito deslocado. Ou é aposto, ou é uma expressão adverbial deslocada, e neste caso vai ser uma expressão adverbial deslocada. Tá certo? Então, sempre que eu romper com essa estrutura aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, eu uso a vírgula. Como está aí na prova. Por mim, 4. Adjunto adverbial deslocado. Então, essa questão na banca CONCEP, Prefeitura de União, o gabarito vai sair letra C, de certo. Tranquilo? Faltam 3 questões e antes de falar as outras 3 questões, eu quero te mostrar
aqui um recado de uma aluna que participou de um dos meus cursos. Ela quer falar com você, olha só, presta atenção. Olá, minha gente, eu sou Cecília Monteiro. Eu fui uma das aprovadas no concurso da Funvap. Eu fui aprovada na única vaga para médico plantonista, que tinham quase ou mais que 100 competidores para essa única vaga. E tive a maior nota entre os cargos médicos. Eu fiz 39 questões de 40. E uma das provas que eu fechei foi a de português. Eu acertei as 10 questões de português. E isso, com certeza, foi graças ao professor Arthur. Eu fazia as questões e só lembrava dele falando dos mnemônicos, as dicas e o que ia cair. E é incrível porque caiu exatamente o que ele planejava, né? O que ele dizia que ia cair. E olha que eu só acompanhei o professor Arthur por 3 semanas, que foi quando eu descobri ele. Se só em 3 semanas eu consegui a única vaga para 100 competidores, 100 concorrentes no caso, imagina se eu fizesse um acompanhamento longo, que é o que o professor Arthur faz, e próximo a essa mentoria dele, né? Eu acho que eu fecharia qualquer concurso do mundo que tivesse português. Muito obrigada, professor Arthur, e tchau, tchau, minha gente. Super indico. Então pronto, você viu aí, né, o recado que a minha aluna Cecília falou para você, falando da preparação que ela fez comigo para ser aprovada em um concurso público, tá certo? Você tem essa oportunidade, seja em qualquer banca, Concep, Objetiva, qualquer uma, você tem essa oportunidade. E eu iniciarei turmas novas agora, com preparatórios por bancas específicas e preparatório também com bancas, aliás, para você que quer aprender língua portuguesa na base, certo? E aí o que é que você precisa fazer? Eu vou te dar 2 caminhos para você entrar nos meus grupos e entender exatamente como gabaritar as provas de língua portuguesa e acertar as questões de língua portuguesa. Eu vou aqui, ó, eu quero que você anote o meu número, tá? 83996637794. E esse aqui é o da secretaria, ó, tá certo? Esse da secretaria. Aqui, Júlia vai estar disponível para você, para atender você. Então fala com Júlia aqui, diz qual é o seu objetivo, diz o que é que você quer fazer, tá certo? Ela vai te encaminhar. Se você já tiver alguma banca em específico, ela vai te orientar. Se você não tiver, peça para entrar no grupo do webinário, para você acompanhar minhas aulas gratuitas, tá certo? O meu Instagram é esse, aproveita e segue. Então, vamos lá, já dei as informações de como você pode entrar no grupo e melhor, vou fazer melhor para você, tá? Ó, aqui na descrição. Olá, minha gente, eu sou Cecília Monteiro. Eu fui. Deixa eu fechar aqui, pronto. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar não só o link do curso, né, do Gabarita, do Detona, da minha mentoria também, tá certo? Mas eu vou colocar o link para você entrar no grupo do webinário. Então você tem vários caminhos. Você pode falar comigo no direct, pode falar com Júlia, tá? E aí ser acompanhado para ser aprovado, assim como Cecília foi e tantas outras pessoas já foram, tá certo? Então vamos lá. Vou agora mostrar para você a questão 8, certo? Que vai tratar aqui de 2 expressões opostas. E ele quer saber qual é a figura de linguagem. A figura de linguagem é a antítese, certo? E o aluno que participou do meu aulão, do meu gabarita, do Detona, ele acertou essa questão porque eu trabalhei essa questão no meu aulão aqui, ó. Aí, ó, figuras de linguagem, ó, mostrando tudo para o aluno, ó. Tá vendo aí, ó? Pleonasmo, anacoluto, ó, mostrando tudo, eufemismo. Foram 6 questões de figuras de linguagem. Então, letra B para a 8ª questão. Tá certo? 9ª questão. A possível associação entre vivo e claro a operadores de telefonia revela um recurso expressivo característico da canção contemporânea, que consiste em, fica muito simples, é uma questão também de compreensão, a aproximação entre a linguagem poética e referências do cotidiano urbano. Tá certo? Então, alternativa correta, letra C, no meu gabarito. E para finalizar, no trecho, não quero tu na linha. O pronome tu exerce, do ponto de vista sintático, a função de. Aí vamos lá. Olha só, preste atenção agora, tá? Ó. Eu não quero.
eu não quero. Qual é a pergunta que eu faço ao verbo querer? Eu não quero o quê? O que eu não quero? Toda vez que eu concordo, que eu pergunto ao verbo querer o que, o verbo é transitivo direto, tá? Então, eu não quero tu na linha. Então, o tu aqui passa a ser o objeto direto da oração, tá? Aqui eu encontro o meu sujeito da oração, sujeito determinado, né? E não quero tu, pronto. Então, é o objeto direto do verbo querer, a alternativa correta, letra B. Diga-se de passagem que essa linguagem não pode. Por que não pode? Porque o pronome tu, na língua portuguesa, só pode ser sujeito de uma oração. Ele nunca pode ser objeto direto. Ele só pode ser sujeito. Mas, professor, por que que foi? Gramaticalmente está errado, né? Estamos falando de uma música, tá? De um poema, então, né? Mas gramaticalmente está errado, certo? Só para realçar isso aí, tá bom? E falamos sobre isso nas nossas aulas do aulão, fazendo com que você tenha o melhor desempenho, você possa ter acertado todas as questões. Tranquilo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Coloca aqui nos comentários do vídeo quantas questões você acertou, qual é a sua dúvida. Coloca aí porque eu estou pronto para ajudar você, tá bom? Querem saber mais? Já mostrei o número aqui, só é voltar o vídeo, volta lá, pega o número, fala com o Júlio, vem para a minha mentoria, porque ó, a língua portuguesa não é difícil, só você ter a orientação correta, tá bom? Vou terminar o vídeo como eu sempre termino, vem fazer o A, vem autorizar e ó, cola em mim que teu sucesso é garantido. Valeu, tchau, tchau.